Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal A Base da Base aqui no YouTube. Mais uma vez, quero lhe convidar para curtir este vídeo, dê um like, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e compartilhe com aquelas e aqueles que poderiam se beneficiar do conteúdo do canal. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre regimes de treinamento, tipos de treino. Em uma linguagem mais simples que nós professores mais utilizamos, nós chamamos de tipos de treino. Quais são as alterações que nós esperamos que aconteçam no cérebro das nossas alunas, dos nossos alunos, dos nossos atletas, quando nós escolhemos dar aula ou o nosso treino da maneira que o fazemos? Quando você faz seu plano de aula ou de treino, você considera as vantagens e desvantagens de cada método? Bem, desde que se sabe que as células nervosas, os neurônios, se comunicam umas com as outras em suas conexões sinápticas, o papel das sinapses na aprendizagem e na memória tem sido um assunto de investigação tanto teórica quanto experimental. Cientistas como Hebb, Milner e Stant, entre outros, foram pioneiros na área, mas à medida que modelos experimentais de formação de memória foram desenvolvidos, juntamente com a crescente sofisticação de metodologias de pesquisa, o conceito de que alterações sinápticas dependentes de experiência são um mecanismo fundamental de aprendizagem e consolidação da memória tem recebido uma incrível atenção nos campos da neurociência e da neuropsicologia. Este conceito é atualmente descrito como a hipótese da plasticidade sináptica e memória. A sigla em inglês é SPM, Synaptic Plasticity and Memory. A base experimental para a conexão entre alteração sináptica e armazenamento da memória ou consolidação da memória ganhou força no meio científico quando achados eletrofisiológicos, tanto in vitro quanto in vivo, foram capazes de revelar alterações de longa duração dependentes de atividade na eficácia sináptica. Esses achados incluem a potenciação de longo prazo, em inglês LTP, Long Term Potentiation, e a depressão de longo prazo, em inglês LTD, Long Term Depression, que são comumente estudados em sinapses de mamíferos. A LTP é a forma de plasticidade neural mais estudada e aquela que, em mamíferos, está mais intimamente relacionada com a consolidação da memória. Mas como tudo isso se relaciona com o treinamento esportivo? Bem, no universo dos esportes, um dos principais objetivos do treinamento é desenvolver e ampliar o repertório do atleta no campo da memória, para que ele seja capaz de ler corretamente uma jogada, planejar de forma apropriada e executar uma sequência de ações motoras que os especialistas chamam de técnica, da melhor forma possível, especialmente em esportes em que a imprevisibilidade é característica, é marca. E isso é particularmente verdadeiro para esportes que envolvem elementos ou implementos, como por exemplo esportes com bola. Veja, o atleta treina para que possa estar mais bem preparado para a competição, qualquer que seja o nível, em que terá que recuperar em sua memória o que foi feito no treinamento, à medida que lê a jogada, o que está acontecendo ao seu redor enquanto joga. A próxima etapa é novamente ao vasculhar nos arquivos da memória fatos e eventos similares que ocorreram no treinamento, planejar e executar da melhor forma possível. E somente então, na terceira etapa do processo, executar um gesto técnico, ou seja, um movimento. E se você e eu estamos assistindo a esse atleta jogar, tudo o que veremos será apenas a última etapa do processo, a execução motora. Nós não temos a capacidade de visualizar todas as etapas cognitivas que antecedem o gesto motor, uma vez que isso acontece em nível cortical, no encéfalo do atleta. E talvez essa possa ser uma das razões pelas quais, por muito tempo,
o treinamento esportivo tenha se concentrado no treinamento da técnica. Um tipo de treinamento que os especialistas chamam de tecnicista, porque, afinal de contas, a execução técnica é o único aspecto da ação esportiva que se pode observar. Em um esporte, as jogadas podem até ter um certo grau de similaridade, jogadas que são parecidas, até às vezes semelhantes, iguais, mas nunca, jamais são exatamente as mesmas. Os jogadores estão sempre em diferentes estados de afeto, por exemplo. Fazendo uma analogia, como Heráclito, o filósofo grego que viveu no século VI a.C., disse, abre aspas, um homem nunca se banha duas vezes no mesmo rio, porque o rio nunca é o mesmo, nem o homem que se banha. Fecha aspas. Ou seja, um jogador é virtualmente modificado a cada jogada. E ele terá sempre uma diferente percepção do que acontece em virtude do acúmulo das experiências vividas. Bem, continuando, a bola, de outra forma, nunca estará exatamente nas mesmas coordenadas nos planos x, y e z e no tempo. Ou seja, a bola terá diferente velocidade, altura, distância da rede, deste ou daquele alvo, com este ou aquele oponente tentando antagonizar as ações. Oponente este que também nunca é o mesmo, apesar de poder ser o mesmo jogador, visto que o oponente também, entre aspas, se banha em um rio diferente a cada jogada. Fecha aspas. Ou seja, o oponente também está lendo, tomando decisões e executando ações motoras de modo a aprender o que eu estou fazendo, e dessa forma, meu oponente está tentando destruir o meu plano de jogo, ou seja, me vencer. O que eu quero dizer com isso? Bem, o que eu quero dizer é que nada nunca acontece do mesmíssimo jeito, da mesmíssima forma. Nunca. Em 1966, William Babbage propôs o conceito de interferência contextual no domínio da aprendizagem verbal. Originalmente, a interferência contextual foi definida como uma interferência funcional na aprendizagem responsável pela melhoria da memória. Em seguida, em 79, o pesquisador americano conceituou esse efeito como uma consequência dos processos de adaptação que ocorrem quando o aluno tem que responder a uma entrada variável durante uma fase de aquisição. Pesquisadores da área de aprendizagem motora têm investigado esta e muitas outras variáveis que podem ser manipuladas no treino em diversas tarefas motoras, por exemplo. Este campo de pesquisa experimentou um crescimento tremendo desde a teoria do esquema de habilidades motoras discretas, proposto também pelo americano Richard Schmidt em 1975. Como resultado, surgiram duas tendências de pesquisa relacionadas. A primeira área de interesse, chamada de variabilidade do treino, primeiramente em 79, e encabeçada pela pesquisadora canadense Susan Moxley, propõe que as experiências de aprendizagem com variações de tarefas são vitais para o desenvolvimento dos esquemas responsáveis pela produção de resposta e maior retenção e transferência, apesar de uma possível queda em desempenho durante a fase de aquisição. A segunda abordagem da variabilidade foi inspirada nos escritos do professor William Babbage e foi traduzida para o domínio motor, pela primeira vez, por Shea e Morgan em 1979, quando surgiu o termo efeitos da interferência contextual. Há um excelente trabalho escrito pelos portugueses João Barreiros, Teresa Figueiredo e Mário Godinho, que trata deste assunto. O trabalho se chama O Efeito da Interferência Contextual em Arranjos Aplicados, publicado em 2007 no periódico European Physical Education Review. No campo da educação física e do esporte, o efeito da interferência contextual refere-se ao grau em que a prática de várias habilidades interfere na aprendizagem das mesmas. Os técnicos de voleibol e de outros esportes lançam mão de basicamente 3 tipos de treino em suas rotinas de treinamento. O primeiro tipo é o chamado treino em bloco.
Treino em bloco é um tipo de treinamento em que um atleta executa seguidas vezes, repetição após repetição, a mesma ação motora, ou seja, a mesma técnica, no mesmo exato cenário, na mesma exata situação. O treino em bloco acontece quando um aprendiz executa, por exemplo, um fundamento seguidas vezes, e aqui a repetição é o fator-chave. Não há variação no treinamento, ou se há, ela é bastante minimizada. Em seguida, o aprendiz, no esporte nós iremos chamar o aprendiz de aluno ou atleta, dependendo do ambiente em que se está inserido. Isso nesse momento não importa, eu vou utilizar esses termos de forma não padronizada aqui. O atleta passa por uma série de repetições em um outro fundamento, em uma outra técnica logo em seguida. Os estudiosos da área definem que o treinamento em bloco envolve a variação de uma tarefa que é repetida muitas vezes antes que se mude para uma outra tarefa. Essa repetição, e agora sou eu quem estou dizendo, vai acontecer com o mínimo de variação, da forma mais controlada possível, quase que como em um ambiente controlado de laboratório. Esse é um método que concentra apenas uma ação ou um fragmento de uma ação com o mínimo de variação, repetida várias vezes, comumente até que se julgue que o atleta tenha adquirido maestria ou certo grau de maestria antes de se seguir adiante para outro aspecto técnico. As vantagens do treinamento em bloco residem no fato de que a repetição irá refinar o gesto técnico do atleta, de modo a corrigir ou adaptar certos aspectos da técnica que está sendo treinada. O método em bloco é excelente, então, para o desenvolvimento e refinamento da execução do gesto motor. Bem, um outro método é o chamado treinamento seriado ou treino seriado, em que um atleta executa uma série de ações na mesma ordem que tais ações ocorrerão na competição, por exemplo. E essas ações são sequenciais. O treinamento seriado é uma sequência de ações, uma sequência de técnicas que contém mais de um aspecto da mesma técnica, ou mesmo, como eu disse, uma sequência de técnicas que será sempre a mesma em cada sessão de treino ou em cada repetição, muitas vezes da mesma forma em que se pretende executar no momento da competição. O treinamento que utiliza este tipo de método reduz o risco de dependência do contexto do exercício, como se verifica no treinamento em bloco, e ajuda o atleta como uma espécie de preparação para um contexto de treinamento de exercícios mais aleatórios ou randômicos, que apresentarão um mais alto nível de dificuldade, visto que o treinamento seriado incorpora, sim, mais de uma ação motora, mas apresenta uma sequência de tais ações que será sempre a mesma. Um esporte em que o treinamento seriado é bastante interessante é a ginástica artística, em que o atleta ou a atleta deverá executar a chamada rotina, ou seja, uma sequência de exercícios ou ações motoras para então ser avaliado e a essa sequência, essa rotina, será atribuída uma nota. Aqui cabe deixar uma pergunta no ar. Será que não podemos dizer que, ao se repetir uma sequência de técnicas, não estará nosso atleta de certa forma transformando o treinamento seriado em uma espécie de treinamento em bloco? Pergunta interessante para se fazer aos especialistas em ginástica. Fica a pergunta. Bem, chegamos ao terceiro tipo de regime de treinamento, o treinamento randômico ou aleatório. Nesse tipo de treinamento, o aluno trabalhará em um número de diferentes ações combinadas aleatoriamente, ou seja, em tentativas com um padrão aleatório. Eu utilizei aqui um oxímoro de forma proposital para você lembrar. Então, não há uma sequência estabelecida de quais ações serão executadas. No treinamento aleatório, a sequência de ações é constantemente modificada e imprevisível. As vantagens do treinamento randômico estão no fato de que o aluno está constantemente treinando todos os aspectos da tríade básica de uma ação esportiva. Ele estará constantemente lendo, planejando
e executando uma resposta motora. E é aí que está a beleza deste método. Trabalhar os aspectos cognitivos em conjunto com a execução motora fará a memória para cada ação mais distinta e mais cheia de significado. Porém, a ciência reporta que o rendimento no treinamento aleatório poderá ser diminuído quando comparado com os resultados adquiridos nas sessões de treinamento em bloco ou mesmo no treinamento seriado. A ciência do esporte já demonstrou que treinos em bloco resultam em grande e rápida melhoria da execução técnica, muitas vezes mesmo em uma única sessão de treino. Mas essa estratégia não faz um bom trabalho quando é necessário que se recupere uma informação na memória durante uma real situação de jogo. E a razão disso, estudos demonstram, está no fato de que treinos em bloco enfatizam apenas um aspecto da ação esportiva, a execução técnica. Uma ação esportiva, no entanto, mais uma vez, é composta de mais outras duas partes extremamente importantes: leitura e planejamento. A técnica, o como, o fazer em si, é sim muito importante. Até posso se dizer em aspas, entre aspas, vital. Mas não levará o aprendiz, o aluno, o atleta muito longe se esta técnica for aprimorada a despeito do refinamento das capacidades cognitivas, de leitura e de planejamento. O treinamento randômico, por outro lado, mesmo que não pareça ajudar o atleta a melhorar tecnicamente com a aparente eficiência do treinamento em bloco, apresenta um maior equilíbrio no desenvolvimento dos três aspectos da ação esportiva. Porque as ações são aleatórias, o atleta deverá constantemente estimular a leitura, o planejamento e a execução motora. E ao trabalhar estes três aspectos, o treinamento aleatório se apresenta como estratégia que, em longo prazo, resultará em uma maior eficiência em situações de jogo no futuro, ou como se diz em inglês, game-like scenarios. Muitas vezes, na próxima sessão de treino ou na próxima competição, quando o que foi aprendido será recuperado na memória. E isso é exatamente o porquê se treina. Treina-se não necessariamente com o objetivo principal de se melhorar na mesma sessão de treino, mas para que se melhore quando for necessário que aquilo que foi treinado seja executado no jogo. Interessante é que nada disso é particularmente novo na ciência do esporte. Tudo que você e eu precisamos fazer é pesquisar o que os especialistas em comportamento motor e aprendizagem motora têm dito já há algum tempo. O que é particularmente novo é que recentemente um cientista no Brasil investigou como isso ocorre, dessa vez em nível molecular. E agora nós voltaremos ao início da nossa conversa: neuroplasticidade, LTP, memória e aprendizagem. Em 2018, o então doutorando professor Tércio Apolinário de Souza, da Universidade Federal de Minas Gerais, estudou os efeitos do treinamento em bloco e aleatório na expressão de receptores ionotrópicos de um glutamato N-metil-D-aspartato e alfa-amino-13-hidroxi-5-metil-4-isoxazole-propiônico, os famigerados receptores NMDA e AMPA, no cérebro de ratos, que, por sinal, tem uma neuroquímica muito semelhante à de humanos Homo sapiens. A pesquisa de doutorado do agora doutor Tércio demonstrou que os benefícios do treinamento aleatório se devem à dependência dos receptores NMDA e que o treinamento aleatório induz níveis mais elevados de expressão de receptores AMPA, assim, supostamente, resultando em níveis mais altos de LTP, potenciação de longo prazo, que, por sua vez, está intimamente relacionada à consolidação da memória em mamíferos, um conceito já bastante estabelecido na literatura especializada. De forma resumida, o treinamento aleatório, mesmo que pareça não resultar em uma melhora no rendimento quando comparado ao treinamento em bloco de forma imediata,
É uma estratégia bastante interessante do ponto de vista biológico para se desenvolver todos os três aspectos de uma ação esportiva: leitura, planejamento e execução motora. Atletas que são expostos a treinos randômicos podem demorar mais tempo para se aprimorarem tecnicamente, mas em longo prazo apresentarão um melhor entendimento nas situações de jogo, que virá acompanhada da melhora técnica. A explicação é que sessões de treinamento que utilizam a metodologia aleatória induzem alterações moleculares mais importantes em regiões do cérebro que são responsáveis pela consolidação e recuperação da memória motora. O treinamento aleatório parece induzir maior potenciação de longo prazo, LTP, que parece ser uma forma de plasticidade neural que está profundamente envolvida nos processos de aprendizagem e memória. Ao se entender, portanto, que uma ação esportiva, que também pode ser chamada de habilidade, é composta de leitura, planejamento, que envolve tomada de decisão, e execução motora, o professor pode lançar mão de estratégias para verificar, por exemplo, em qual dessas três esferas nosso aluno precisa de ajuda. Vamos a um exemplo. Meu aluno está com dificuldade de atacar no jogo. A primeira conclusão que se chega, quase que de forma natural ou instintiva, é preciso que se melhore o gesto técnico do ataque. Será? Será que uma simples observação é suficiente para se fazer um diagnóstico? Certamente não. O que fazer então? Bem, nós precisamos verificar se o problema realmente está na parte observável, a execução motora, a técnica, ou se o problema pode estar no campo da cognição. O que podemos fazer? Podemos isolar a ação do ataque em um cenário controlado para verificar a execução técnica. Por exemplo, colocamos o atleta para atacar uma sequência de bolas, sempre levantadas da mesma forma. Se o problema persistir, então realmente pode ser uma questão técnica. E neste caso, o treinamento em bloco pode ser uma boa opção. Mas se o problema desaparecer, isso significa que o atleta não tem problemas técnicos, mas que talvez tenha problemas nos processos cognitivos de leitura ou planejamento envolvendo aí a tomada de decisão. Podemos então inserir três tipos de levantamento. Por exemplo, um levantamento mais acelerado, um levantamento mais afastado da rede e um levantamento mais alto. Se o atleta apresentar o mesmo problema que apresentou no jogo ou algo semelhante, saberemos que, uma vez que já analisamos que a técnica em um cenário controlado está boa, que o problema não está na execução técnica em si, mas no que levou ou não levou o atleta a executar a técnica de forma apropriada. Aí cabe a pergunta: há a capacidade de leitura do tipo de bola levantada? Quanto tempo o meu atleta demora para que essa leitura e planejamento de resposta motora sejam executados? Quais ajustes precisam ser feitos para cada tipo de levantamento? E antes, quais pistas podem ser lidas anteriores ao levantamento que poderão indicar um possível tipo de levantamento? Por exemplo, a qualidade do passe, o posicionamento equilibrado ou desequilibrado do levantador, etc. Veja, não basta simplesmente assumir que há um problema de execução técnica. É preciso que se investigue de forma mais aprofundada as possíveis razões do insucesso. E ao se conhecer as etapas do processo, o professor pode lançar mão de estratégias mais apropriadas para auxiliar este atleta. No caso do nosso exemplo, a atacar melhor. É claro que outros fatores devem ser considerados, tais como capacidade física, por exemplo, de salto, qualidade de sono na noite anterior, que pode influenciar no foco e na concentração e assim por diante. O professor não pode ser um mero reprodutor de sequências de exercícios propostos em um livro ou em uma clínica, mas deve ser ao mesmo tempo um analista, um investigador e um estrategista. E para que se obtenha sucesso neste processo,
deve construir uma conexão, uma relação de confiança com o atleta ou aluno, e isso se faz extremamente importante. No caso do voleibol, embora o esporte proponha uma sequência de ações que serão sempre mais ou menos as mesmas, saque, recepção, levantamento, ataque, bloqueio, defesa e contra-ataque, nem sempre essas ações ocorrem nessa mesma ordem. E mesmo quando ocorrem, podem se apresentar em quase que infinitas variações. O voleibol é um jogo sequencial, mas imprevisível. Quando se diz imprevisível, assume-se que a aleatoriedade das ações é característica do jogo. Neste ponto da nossa conversa, fica fácil entender que, se o jogo é imprevisível e randômico, treinar somente de forma bloqueada ou seriada, desconsiderando leitura, planejamento e tomada de decisão, além de priorizar a técnica em detrimento de dois aspectos cruciais ao jogo, será uma estratégia que desrespeitará um dos princípios básicos do treinamento esportivo, a especificidade. Treinar de maneira bloqueada e seriada irá sobremaneira prejudicar a fundamentação do sucesso em esportes imprevisíveis, como é o voleibol. Por fim, é preciso que se deixe claro que eu não estou selecionando o treinamento aleatório como salvador da pátria, que irá resolver todos os seus problemas e fará de você a melhor professora ou melhor professor do mundo, o técnico do ano. Hoje, eu quis trazer à luz diferentes metodologias de treinamento, suas vantagens e desvantagens, e também o que a ciência tem mostrado como alterações morfológicas em nível central, resultado desses regimes de treinamento. Cabe a nós, professores, avaliarmos nosso grupo de alunos e atletas, nosso grupo de alunas e planejar. Esse, novamente, é um processo primordial do qual não se pode fugir quando se tem o sucesso como meta. Avaliar, planejar, executar de forma periódica e então reavaliar, replanejar e assim por diante. Estudar o que já se sabe, o que a ciência já nos disse e estar em constante aprimoramento, em constante busca daquilo que a ciência nos revela dia a dia. Dar crédito aos cientistas do esporte, aos psicólogos, aos professores e a todos que atuam no esporte com base na ciência é importantíssimo. É o mínimo que nós devemos fazer em respeito àqueles e aquelas que estão sob nossa responsabilidade, nossas alunas e alunos, nossas e nossos atletas. Bem, você deve ter percebido que me aprazem muito tudo que está, ou me apraz muito tudo que está inserido nos processos de ensino e aprendizagem, particularmente como estes processos se dão em nível celular e molecular. Como, por exemplo, tudo isso acontece à medida que a criança cresce e se desenvolve? O cérebro e o encéfalo amadurecem, passam por um processo conhecido como poda neural ou poda neuronal, um processo extremamente importante para que o cérebro possa fazer conexões importantes, fortes e duradouras ao longo da vida, que darão funcionalidade à função neural. Mas nós ainda retornaremos a este assunto para conversar mais a fundo, bem como sobre outros assuntos bastante diversos. Mais uma vez, eu quero lhe convidar para curtir esse vídeo, dê um like, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e compartilhe com aqueles e aquelas que poderiam se beneficiar do conteúdo. Mais uma vez, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal A Base da Base. Obrigado por estarem conosco hoje. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.